Olá, quero falar hoje sobre Deus. A palavra Deus já pressupõe uma abertura a conhecê-lo, mas não é bem assim, porque como entender um ser que não tem começo, meio e nem fim? Como entender aquele que transcende todas as coisas e que por todos e que ele pode conhecer a todos e a tudo e que criou toda a existência que conhecemos, mas a sua criatura não pode penetrá-lo, não pode entendê-lo por completo. Como conhecer esse ser que não existe ao mesmo tempo? Deus não existe. Como assim, talvez você se pergunte, como Deus não existe? Deus não existe nos nossos conceitos. Deus não existe a partir do pressuposto científico, a partir de uma investigação empírica. Deus não existe a partir de uma abordagem ou filosófica ou teológica, ou de qualquer que seja das matérias científicas, como um objeto estudado a partir da anatomia. Temos a anatomia de Deus. A teologia não tem a anatomia de Deus. A filosofia não tem a anatomia de Deus. Ninguém pode se julgar como sendo possuidor de uma anatomia divina. Porque Deus, como disse Paul Tillich, Deus está para além de Deus. Quero ler um versículo. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe a ordem aqui. Graça vem antes da verdade. Por quê? Porque a revelação de Deus ao homem não é uma revelação para que o homem tenha uma verdade, no sentido de verdade. Eu tenho uma verdade de Deus como uma verdade seca, uma verdade explicativa, uma verdade definitiva, uma verdade científica, uma verdade filosófica, não. Vem primeiro a graça, porque a graça vai revelar um Deus que vem se revelar para dentro, imergido dentro da história, não fora da história. E esse Deus, ele se faz carne. O Verbo se faz carne. Aqui João pega um conceito, pega uma palavra daquela época do mundo grego, do verbo. E o verbo era Deus, no sentido do mundo grego, era um ser totalmente distante do drama humano, totalmente distante de tal maneira que ninguém conseguia se aproximar dele. Mas aqui João vai fazer o inverso. Em vez dos homens se aproximarem de Deus, Deus se aproxima dos homens. E não só se aproxima, ele habita entre nós. Olha só que expressão pessoal, linda. Isso aqui é a graça. A graça que transcende qualquer conceito, até mesmo de verdade. Porque aqui não temos um verbo que se encarna e vai dogmatizar as coisas. Não vai criar sistemas de leis, de 1 mais 1 é 2. Não, é um verbo que se encarna. É Deus que se faz humano, que se humaniza e que habita entre os homens e que caminha entre os homens e que vive entre os homens. Então o conceito de Deus, de buscarmos Deus como a existência de um ser que existe a partir da pesquisa dos objetos, das coisas, do universo, do mundo medieval que tinha uma somatização, uma interpretação do mundo, da existência a partir de 3 vertentes, do embaixo que representava o Ares, o mundo dos mortos, do em cima que é o homem vivendo sobre a terra, e do céu, o mais além, que é onde Deus habita. Só que para cima, a
hoje nós temos aí a pesquisa, nós conseguimos entender que Deus não habita em cima, nem embaixo, nem do lado. Deus transcende todas as coisas, ou seja, Deus transcende, Deus consegue transitar em todas as coisas sem ser fisgado, sem ser engaiolado ou preso às coisas. E quando Deus vem na história se revelar mais profundamente ao homem, Deus não vem se revelar como um método científico, como verdades da anatomia, da descrição de Deus como Ele é, do jeito filosófico ou então científico, não. Deus vem como uma pessoa e vem na graça. E a graça Ele se relaciona com o fraco, com o caído, com o oprimido. Ele estende a mão e o próprio Deus se humaniza e diz: esse é o modelo de humanidade. Esse é o modelo que reflete, que transmite, que gera a imagem de Deus dentro do homem. O homem agora não precisa mais correr atrás de Deus. Deus habita entre nós. O papel onde a religião dizia que você tinha que subir, descer, correr, se autofragilizar para encontrar Deus, esse sistema religioso é por Jesus desmascarado. As correntes que aprisionavam a mentalidade humana é quebrado. E agora Jesus revela um Deus que vem ao encontro do homem e que o convida a tomar o seu fardo, o seu jugo. O jugo naquela época era a interpretação da Torá. Jesus tem uma nova interpretação da Torá. E essa interpretação é: Deus habita entre vocês. Deus se fez humano para que vocês consigam viver Deus. Não na teoria, não na pesquisa empírica, científica, não. Mas viver Deus através da vida. Nós podemos viver Deus. Deus não existe como um conceito. Deus não existe como uma anatomia onde o homem consegue chegar ao conhecimento de Deus nesse sentido. Não. Deus se faz gente. Deus habita entre nós. Podemos sim chegarmos a Deus, mas chegarmos a Deus a partir desse relacionamento, não como uma metodologia, não como um método, não como uma absorção científica, não, mas é através das relações. Deus se revela através das nossas relações. Deus se revela através da nossa vida. E Deus nos inspira a transcender os nossos limites, e esses limites humanos, fazendo que nós venhamos não viver um sobrenatural maluco, não, mas fora da nossa existência, não, mas viver uma vida intensa como a que Jesus viveu, com humanos, tocando em humano, vivendo a vida aqui, como Deus gostaria que eu e você viéssemos viver, e dissermos: vimos a glória, vimos porque Ele é a graça, Ele é a graça, Ele é a verdade. Mas a graça é aquilo que nos surpreende, que vem primeiro do que uma simples verdade, do que uma verdade de métodos, dogmatizada ou doutrinada. Não, é a graça que se faz gente e nos surpreende. Amém.